Fala no segundo ano, aula 8, ainda unidade 27, aí ó, página 37. E logicamente o quê? História pra nós aí, beleza? Então é o seguinte, gente, continuando a ideia das revoluções burguesas aí, ó, agora vamos falar daquela que todo mundo gosta, menos eu. A famosa Revolução Francesa. Então deixa eu pôr aqui, ó, 1789, beleza? Então é o seguinte, gente, Revolução Francesa, lógico, na França, tá? E tecnicamente o que acontece aqui, gente, essa é uma revolução burguesa. Então deixa eu pôr aqui para vocês. Isso aqui é uma revolução burguesa. Se é uma revolução burguesa, logicamente o quê, ó? Vai ter aquela ideia, daquela inspiração ligada ao iluminismo. E logicamente que aqui daí vai surgir o quê? Aquela ideia do lema. Então, deixa eu pôr aqui, ó, o lema. Igualdade, liberdade, fraternidade. Então é o seguinte, ó, sempre que vocês pegarem essa ideia aqui de igualdade, liberdade e fraternidade, é o lema da Revolução Francesa, tá? Claro, gente. Pô, isso aqui é totalmente de inspiração do iluminismo. Beleza? É lindo, mas pode ver que eu nem escrevi. Porque isso aqui também não é o suprassumo que vocês têm que pensar, não. Agora sim, gente, quando vocês pegam a ideia da Revolução Francesa, cravem isso aqui, gente, na palavra revolução e não no lema que é xarope, tá? Porque isso aqui, ó, vai ter um objetivo só. O objetivo da Revolução Francesa é eliminar aquilo que ainda existe, o quê? De resquício, ou seja, do restinho feudal, resquícios feudais da velha e boa o quê? França. E ó, resquício feudal de uma França absolutista, ligada ao antigo regime. Beleza? Então, ó, se vocês pensarem aqui, ó, tudo em relação aos privilégios da nobreza. Que nobreza é essa? É da famosa nobreza parasitária, a nobreza que está em Versalhes. Simplesmente os privilégios do clero, ou seja, tudo aquilo que tinha em relação ao absolutismo e resquício feudal vai ser eliminado o quê? Na Revolução Francesa. Tudo inspirado pela ideia do quê? Do iluminismo. Beleza? Então observem bem. A Revolução Francesa basicamente vai dar 100 anos depois da Revolução Gloriosa, na Inglaterra. Na Inglaterra não tinha um movimento iluminista ainda. Porém, simplesmente as ideias, elas são as mesmas. Só que lá dentro não existe um movimento iluminista. E sim as ideias de liberalismo, de liberdade, tudo aquele processo lá. Tá? E daí, gente? Antes de falar da revolução e da revolta como se, eu tenho que pegar mesmo essa ideia com vocês aqui, ó. Gente, ela é realmente uma revolução. Principalmente até a ideia da queda da Bastilha, ela é uma revolução. Porque, claro, vai envolver a burguesia. Senão não seria chamada de revolução burguesa, tá, gente? Mas não esqueça, gente, ela é revolução também, ó, porque vai envolver nobres. Pô, gente, aquela ideia assim, ó, mas pô, os nobres tinham privilégios, mas não todos os nobres, gente. Aqui no caso, aquele pessoal que está em Versalhes lá, junto com o rei, é realmente os caras que têm privilégios, tá? E claramente, gente, para vocês terem ideia, também vai ter participação de clero. Você não vai ver, cara, nenhum cardeal participando aqui. Mas, cara, você vai ver pessoas ligadas ao clero participando. Beleza? E claro, gente, aí tem sanculotes. Vamos por aqui, ó. Sanculotes nada mais são que os seres o quê? Urbanos. Beleza? Eu não gosto de chamar de burguesia, não, que nem tá modinha agora aí, gente. Trabalhadores urbanos mesmo, tá? E lógico, quando a gente fala aqui, ó, dessa Revolução em 1789, os camponeses. Então, tecnicamente, gente, ela é chamada de revolução porque todos participaram, todas as classes participaram. Você não vai ver nenhum nobre de Versalhes participando, você não vai ver nenhum cardeal participando, mas, cara, como classe, todas elas participaram. Por isso que é o quê? Revolução. Beleza? E daí, gente? Antes de entrar na revolução, ainda a gente tem que fazer isso aqui, ó. Pegar toda a ideia dos antecedentes. Bem,
antecedentes, ou seja, tudo aquilo que vai gerar todo esse processo ligado ao quê? A revolução aí. Gente, pegou aqui, ó, deixa eu até colocar. Crise política. Aí a gente pôr esse umzinho aqui do lado, ó. Crise política 1, tá? Seguinte, moçada. Crise política 1, porque a França, além de resquício feudal, vive um absolutismo. Absolutismo dos Bourbons. Então, o que acontece? Nós temos lá os Estados Gerais, simplesmente, cara, o que acontece? Eles governam de forma despótica, eles simplesmente, o que estão poucos, né, ligando para a burguesia que paga os impostos, ou seja, totalmente voltado para uma política centralizadora. Então, essa é a crise política 1. Fora isso, gasta um monte de grana lá com Versalhes. É festa para lá, é festa para cá, é dança, é música, é pop. Ou seja, os reis franceses gastam um monte enquanto o povo que passa necessidades. Pô, gente, parece uma coisa que a gente conhece até hoje aí. Mas vamos lá. Seguindo a crise política, gente, juntamente, nós temos o quê? A crise econômica. Nossa, gente. A França vem em seguidas, né, vezes sofrendo de crise econômica. Então, o que acontece? A gente pode pegar aqui a crise econômica desde lá de Luís XV, se não me falha a memória, ó. Onde ocorreu o quê? A revogação do culto livre. Ou seja, tecnicamente, os protestantes tinham direito a exercer seu culto. Os famosos huguenotes lá, os protestantes franceses. Se não me engano, foi com Luís XV, vai ter o quê? A revogação desse ato aí. Ou seja, começa novamente todo um processo de perseguição. E os protestantes vão pegar o quê? O seu dinheirinho e sair da França. Tá? Passando pelo quê? Simplesmente ainda, nós temos aqui a famosa Guerra dos 7 Anos. Gente, nessa famosa Guerra dos 7 Anos aqui, ó, a França, logicamente o quê? Vai perder para a Inglaterra. E daí, gente? Nessa Guerra dos 7 Anos, deixa eu pegar aqui agora, a França perde o Canadá. Perde o Canadá. Mas simplesmente pior do que perder o Canadá, perde a Índia. Então, a Guerra dos 7 Anos ela é extremamente importante por causa disso, gente. Isso aqui serve de causa tanto aqui, né, da Revolução Francesa quanto da Revolução Americana, lá nos Estados Unidos. Então, ó, a França perde a Índia, sua maior colônia, beleza? Pode piorar ainda? Pode, gente, claro que pode. Simplesmente aqui, ó, nós vamos ter o que a gente chama de puxar daqui que fica melhor, ó. Problemas climáticos. Problemas climáticos. Ou seja, seca, enchente na França do Norte, na França do Sul, ou é seca ou é simplesmente enchente. Isso vai fazer o quê? As culturas, a produção agrícola diminuir. Ou seja, todo o problema que esses caras estão sofrendo aqui, desde a evasão de capital, mais perda de dinheiro aqui, ainda vão sofrer o quê? Com perdas nas lavouras. Isso vai gerar o que a gente chama de uma crise social. Ou seja, gente, quando se fala em crise social, aí sim, ó, nós já desmontamos para cá as novas Jacques, ou seja, as revoltas camponesas. Meus povo do campo não tem o que comer, ou seja, estão morrendo de fome, eles não têm pão. Aí, né, às vésperas a rainha falou, se não tem pão que dê brioche. Pô, não sabem a realidade do povo. Os nobres que estão no campo, gente, também estão sofrendo. Por isso que eu falo, é só o nobre de Versalhes que é alienado do mundo da França. O restante está sofrendo. E daí, gente, isso aqui é extrema violência. Tá? E daí o que acontece? Agora isso aqui, tudo junto, vai ser associado a isto. A uma crise política 2. Que é a famosa o quê? Crise dos Estados
Gerais. Criançadinha. Estados Gerais era uma espécie de uma assembleia, de um parlamento que era convocado pelo rei. Só que não é convocado lá desde Henrique. Ou seja, a ideia aqui é o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, logicamente o quê? Tomar decisões sobre a economia e a política da França. Então o que acontece? Isso aqui é aquilo que vocês veem, ó. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Então, tecnicamente é assim, para colocar bem simples. Primeiro estado, sempre o clero. Privilégios, não paga imposto. Segundo estado, aqui, ó, nobres. Aí é aquela coisa, ó, privilégios, não pagam impostos. Aí, o terceiro estado é o povo, que vai envolver a burguesia e o resto, que simplesmente o quê? Pagam imposto. Maior parte dos impostos, e o pior é, gente, não participam da Assembleia dos Estados Gerais e tudo mais. Aí o rei convoca os Estados Gerais. A ideia é tentar resolver os problemas. Vocês já vão ver a ideia aqui. Só que, gente, o problema é, a votação dos Estados Gerais não é por componentes, não é por pessoa, não é por cabeça o voto. É por classe. Então sempre ia dar 2 contra 1. Ou seja, o clero e o nobre se aliavam contra o povo. Então sempre 2 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 1. O que o pessoal do terceiro estado quer é que o voto seja por cabeça, ou seja, por membros. Porque daí eles têm mais membros, ainda tem membros, cara, que apoiam as ideias deles aqui no segundo estado e no primeiro estado. Então a ideia é transformar a votação o quê? Por cabeça. E logicamente o quê? O rei não aceita. E claro, minhas crianças, aí tem outro problema aqui, ó. O fracasso. O fracasso de Necker. Eu esqueci como é que escreve Necker, mas acho que é assim, ó. Necker foi o ministro da economia. Ele falou assim, cara, pro rei. Olha aí, rei, seguinte, sinistro aí, a economia francesa. Para equilibrar o processo, o clero e os nobres vão ter que pagar imposto. O rei não quis assumir essa bronca e, logicamente, que os Estados Gerais também não. Ele pede a conta, sai fora. Entra lá o Turgot, também não consegue dar conta. Volta o Necker, não consegue dar conta. Ou seja, gente, a França está caminhando para a revolução. Agora, gente, já que nós estamos falando caminhando para a revolução, quero que vocês peguem bem a ideia. Tudo está sendo tentando, estão tentando, pelo menos aqui, ó, discutir. Ó, vou até escrever a palavra mágica aqui para vocês, aqui embaixo na nuvenzinha. Os Estados Gerais não é um parlamento. Mas, gente, o que estava se tentando aqui era parlamentar. Então, vou pôr aqui, ó. Tá difícil parlamentar na França. Porque vocês têm que pegar a ideia de parlamentar, por mais que não se chame parlamento, não tem como se discutir. Ou seja, eles estão tentando aqui do terceiro estado falar assim, pô, rei, abre a guarda, rei, abre a guarda, vamos tentar aqui, vamos discutir as leis, vamos criar novos impostos, vamos sanear a economia francesa. E o rei o quê? Não dá nem bola. Aí é que é o seguinte, gente, se não vai na discussão, vai-se a força. Aí como é que eu estou colocando? Assim. Aí simplesmente aqui, ó, no famoso 14 de julho de 1789, nós vamos ter o quê? O início da Revolução, que é a famosa queda da Bastilha. Crianças, queda da Bastilha. Então, isso aqui é o início da Revolução. Mas não vou nem escrever isso, não. Claro, né? Só pode ser o início da Revolução. O mais interessante para vocês saberem aqui é o seguinte, ó. Isso aqui, simplesmente a Bastilha, era uma antiga prisão. Mas não tinha mais quase preso lá. Se tivesse lá uma meia dúzia de vagabundos só e pronto, tá? A Bastilha aqui, gente, nada mais, nada menos, era também um depósito de armas. Armas, pólvora, né? Muita pólvora aqui, munição e o caramba 4. E daí o que acontece? A Bastilha também era o quê? Um símbolo. Ou seja, um símbolo do absolutismo.
toda a desgraça, cara, que a França viveu nos últimos anos, cara, está simbolizado o quê? Pela queda dessa prisão que já não funcionava mais tanto como prisão. Beleza, gente. E por que eu coloquei assim, gente? Porque eu quero fazer questão de colocar aqui para vocês, gente, ó. A queda da Bastilha em 1789, simplesmente o que, ó? Foi a queda do... Aí a gente tem que escrever mais bonitinho aqui, ó. Absolutismo. Beleza? Porém, minhas crianças, não é a queda da monarquia. Ó, a monarquia continua. Porque senão, gente, vocês se perdem no processo todo. Isso aqui é 1789, ó. Deixa eu até por aqui, ó. 1789. Beleza? Porque senão vocês vão pirar aí pensando, cara, que o rei já acabou aqui. Não, a monarquia continua. Ela só não é mais o quê? Absolutista. Em 1791, essa monarquia vai se tornar o quê? Constitucional, porque vamos ter o quê? A promulgação da Constituição de 1791. Valeu, gente? Então isso aqui, ó, é para vocês verem que até aqui a queda da Bastilha, realmente está todo mundo junto. All of us together, ou seja, junto, num processo realmente o quê? Revolucionário. Certo? Gente, bons estudos para vocês, bom tudo e se cuide. Um abraço.